Olá, comandante! Olá, líder! Estamos começando mais uma edição aqui no canal Algo Mais Palestras e Treinamentos e hoje vamos falar sobre comunicação assertiva. Para garantir que essa comunicação ocorra de maneira eficiente, é importante considerar alguns elementos e princípios fundamentais. A comunicação eficaz é essencial tanto em contextos pessoais quanto profissionais e envolve uma troca clara e lógica de informações entre o emissor e o receptor. A importância da comunicação eficaz na nossa vida, no dia a dia, seja no trabalho ou seja em casa entre os familiares. Uma comunicação eficaz não apenas melhora as relações interpessoais, mas também é crucial para o sucesso organizacional. Estudos mostram que empresas com boas práticas de comunicação podem ter retornos significativamente maiores e menos perdas financeiras devido a falhas de comunicação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas falhas de comunicação ou ruídos da comunicação. Quais são, como funcionam, como detectar uma falha na comunicação. Já já nós vamos falar sobre este assunto aqui hoje. No entanto, a comunicação eficaz promove um ambiente de trabalho colaborativo, onde os conflitos são resolvidos de maneira mais eficiente e as equipes se sentem mais motivadas e engajadas para executar o seu trabalho. Em resumo, a comunicação eficaz é um conjunto de práticas e princípios que, quando aplicados corretamente, podem transformar a dinâmica de interações tanto no âmbito pessoal quanto profissional. É capaz de gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais e profissionais. A comunicação eficaz pode promover a transparência, isso é muito importante, ela evita maus entendidos e conflitos no dia a dia, alinha metas, ela pode alinhar metas, impulsionar a alta performance da equipe, valorizar as contribuições individuais e muitas outras vantagens. Por exemplo, investir em treinamentos e desenvolvimento de competências comunicativas, ser humano e transparente, comunicar suas virtudes e fragilidades é algo que você precisa estar sempre ligado e ligada, atento e atenta a isso, porque isso faz com que você se comunique melhor e tenha aí então uma comunicação eficiente e eficaz. Uma falha de comunicação pode desencadear problemas como atrasos nas entregas, desalinhamento de projeto e problemas nos relacionamentos interpessoais em sua empresa. Lembra daquela brincadeira antiga que as crianças tinham, chamada telefone sem fio, em que fazia-se uma fila e alguém falava uma frase no começo para o início da fila e um ia passando para o outro e quando chegava lá no final, no último que estava naquela brincadeira, o sentido já era totalmente outro. Telefone sem fio é uma brincadeira, ou foi uma brincadeira usada pelas crianças, hoje em dia as crianças têm outros tipos de brincadeiras, mas naquela época demonstrava muito bem o tipo de comunicação falha, ou seja, se fala algo e aquele algo não é o mesmo que acontece na sua origem, lá no final, quando um passa para o outro aquela simples informação. Esse ruído na informação, essas falhas na comunicação não podem ocorrer na nossa vida e no nosso dia a dia, principalmente no sentido profissional. E quando isso ocorre, causa-nos prejuízos. Então vamos entender quais são os ruídos da comunicação, que tipos de ruídos são esses. Os ruídos da comunicação são obstáculos que podem interferir na eficácia da comunicação, tornando difícil para o emissor e o receptor se entenderem corretamente. Afinal, o intuito da comunicação é que as duas partes se entendam e compreendam o que um quer do outro e para o outro. Comunicação se fala muito do outro e não de nós mesmos. É mais, muitas das vezes, uma escuta do que uma fala. Uma escuta ativa do que uma fala ativa.
Esses ruídos podem ser físicos, psicológicos, semânticos ou culturais. Então veja que existem vários tipos de ruídos e nós vamos conhecer aqui. Eu preparei um roteiro e vamos destacar os tipos de ruídos que podem estar acontecendo na sua comunicação e que não deveriam estar acontecendo na nossa comunicação, no nosso dia a dia. Somos seres humanos pequenos com a capacidade de crescermos, evoluirmos e avançarmos. É por isso e é para isso que estamos aqui neste canal, Algo Mais palestras e treinamentos para nos desenvolvermos como pessoas e como profissionais. Tipos de ruídos da comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre ruídos físicos. O primeiro deles é o barulho. O barulho é um ruído ambiental que pode sim interferir na audição ou na compreensão da mensagem. Esse tipo de ruído é um tipo de ruído básico que acho que muitas pessoas se deparam com ele na sua vida e no seu dia a dia. O segundo ruído físico, o segundo ruído da comunicação, ruído físico, é a distorção. Alterações na mensagem causadas por problemas técnicos, como uma ligação telefônica ruim, por exemplo, é sim um ruído físico. Um outro terceiro ruído físico que pode acontecer na nossa vida e no nosso dia a dia, que a gente vai aqui conceituar e categorizar, é a interferência. Ruídos causados por fontes de comunicação, como uma conversa ao lado, por exemplo. Sabe quando você está conversando e de repente alguém interfere na conversa ou passa no meio da conversa? Então é um tipo de ruído físico. Repetindo então, ruído físico, o barulho, a distorção e a interferência. Muito bem, prosseguindo, ruídos psicológicos. Os ruídos psicológicos são vários também. Um deles é o preconceito. Opiniões pré-concebidas que podem influenciar a interpretação da mensagem. Nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de ruído psicológico. O ruído do preconceito não é o único, tem outros ruídos também. Um outro é o ruído das emoções, estados emocionais que podem afetar a compreensão ou a resposta à mensagem. Então, muito cuidado com esse ruído psicológico chamado emoção. O terceiro ruído que eu quero destacar aqui no roteiro que eu preparei para você é atenção seletiva. Foco na parte da mensagem que interessa ao receptor, ignorando o restante. Vou repetir para você. Atenção seletiva é um ruído psicológico. Quando você coloca foco na parte da mensagem que interessa ao receptor, ignorando todo o restante. O seu foco não pode estar numa parte da mensagem, ela deve estar em toda a mensagem. Sabe quando você está ouvindo alguém e de repente você se distrai? Ou você está falando alguma coisa a alguém e alguém se distrai e começa a olhar para o lado, começa a pensar em outra coisa? É um tipo de ruído psicológico. A mente da pessoa distancia-se, divaga para um outro assunto que não tem nada a ver daquilo que está sendo falado, ao ponto de algumas pessoas até dizerem: o que foi mesmo, amigo, que você estava dizendo? Repete, por favor. Houve um ruído psicológico chamado atenção seletiva, que é quando você foca em apenas uma parte da mensagem e não em toda a mensagem. Esse tipo de ruído pode atrapalhar e muito a sua, a minha, a nossa comunicação. Outro tipo de ruído é o ruído semântico. Ruídos semânticos são eles: a ambiguidade. Palavras ou frases com múltiplos significados que podem causar confusão. Uma palavra de duplo sentido, por exemplo, ela é uma palavra ambígua. É uma palavra que na semântica causa dificuldade na compreensão do receptor, do seu ouvinte. Uma vez que você está falando, é claro, é óbvio que você quer ser entendido e compreendido por aquela pessoa, pelo seu interlocutor, aquela pessoa com quem você está se comunicando. Um outro tipo de ruído semântico é o jargão. Uso de termos técnicos ou especializados que podem ser conhecidos pelo receptor. Então, muito cuidado com esse tipo de ruído semântico chamado jargão.
Um outro tipo de ruído semântico que eu quero destacar aqui são os idiomas diferentes. Idiomas diferentes. Então, a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes fica difícil. É um ruído semântico. Então, alguém que fala português e alguém que fala inglês. Alguém que não entende bem o português e nem o inglês, fica um ruído na linguagem, na comunicação, para que a comunicação fique eficaz, atrapalha e muito. Então, idiomas diferentes é um dos ruídos semânticos que pode acontecer. Ruídos da comunicação podem ser um grande obstáculo para a comunicação eficaz, como eu já disse aqui, e entender os diferentes tipos de ruídos pode sim ajudar a minimizar seus efeitos e melhorar a sua comunicação. Erros que, sabendo dos quais, você pode evitar e, evitando-os, você consegue ter uma comunicação eficaz. Ruídos culturais. Diferenças culturais como valores, crenças e práticas culturais que podem afetar a interpretação da mensagem. Então, as diferenças culturais também podem ser ruídos culturais em uma comunicação eficaz. Então, a comunicação ela deve ser coerente, coesa entre as partes para que ela seja eficaz. É necessário que haja um entendimento e uma compreensão mútua. Uma compreensão mútua para que as duas partes do comunicador e do interlocutor, do falante e do ouvinte, vamos dizer assim, estejam falando a mesma coisa e compreendendo e assimilando o que está sendo falado na mensagem. Um outro tipo de ruído cultural, dos ruídos culturais, são os estereótipos. Quando a palavra for grande, uma dica que eu vou lhe dar para você pronunciar com facilidade é pronunciar vagarosamente. Por exemplo, liquidificador ou paralelepípedo ou inconstitucionalissimamente. Você pronuncia devagar, com muita calma, sem pressa, e você consegue pronunciar muito bem, sem gaguejar e sem atropelar e sem comer letras, completando muito bem a frase e sendo entendido. No caso aqui, a palavra é estereótipos. Estereótipos. Opiniões pré-concebidas sobre grupos culturais que podem influenciar a comunicação. Então, esses ruídos culturais estereótipos são opiniões pré-concebidas sobre grupos culturais que podem sim influenciar a comunicação. Então, muito cuidado com esses ruídos culturais estereótipos, ok? E um outro ruído cultural que eu quero destacar aqui no roteiro que eu preparei para você hoje é a comunicação não verbal. Diferenças na comunicação não verbal como gestos ou expressões faciais que podem ser mal interpretadas. Então, muito cuidado com a sua expressão facial, porque às vezes você está falando algo e a sua expressão está demonstrando outro. E às vezes a sua expressão facial está demonstrando uma falta de afeição, um desapego, um desinteresse ou algo que vai irritar o seu interlocutor, a pessoa com quem você está comunicando. Então, muito atento, fique muito atenta se está coerente o seu comportamento gestual, a sua comunicação não verbal com aquilo que você está dizendo. Porque às vezes a expressão facial não está condizendo com aquilo que você está pronunciando. Então a comunicação eficaz não pode ter estes ruídos culturais, que são eles: diferenças culturais, estereótipos e comunicação não verbal. Continuando, vale a pena dizer que agora que você sabe desses ruídos que acontecem, destas falhas que acontecem na comunicação e quais são, é bom que você sempre pratique não falhar e que você fale sempre com prazer, com amor, a língua, o seu idioma, né? A língua portuguesa, fale com amor e fale calmamente, sem pressa. Por quê? Porque a pressa
é a inimiga da comunicação. Guarde isso, hein? A pressa é a inimiga da comunicação. E lembrando que comunicação não é aquilo que eu falo, e sim o que o outro entende. Porque não adianta eu falar, ser prolixo, falei e não disse nada. Eu preciso ser sucinto, que é aquela pessoa que fala pouco e diz muito. A diferença entre o prolixo e o sucinto é que o prolixo fala muito e não diz nada. O sucinto fala pouco e diz muito. O sucinto é aquele que tem a comunicação assertiva, comunicação eficaz, fala com objetividade, com clareza e fala sem ruídos, sem falhas na sua comunicação. Então preste muita atenção para que você, a partir de agora, a partir de hoje, tenha uma comunicação eficaz. Segundo Peter Drucker, um grande expoente da comunicação, o mais importante em uma comunicação é ouvir o que está sendo dito. Guarde essa frase, se possível, anote aí um papel, uma caneta, ou no caderno, ou no cantinho da agenda, porque é um conceito extremamente importante e necessário para quem lida na vida e no dia a dia com a comunicação, seja em uma apresentação, seja em uma reunião, ou até mesmo entre amigos, uma roda de conversa entre amigos. O mais importante em uma comunicação é ouvir o que está sendo dito e muitas das vezes nós seres humanos, principalmente nos dias atuais, a tecnologia das redes sociais, queremos só falar. Por isso que temos, é óbvio, uma boca e dois ouvidos para ouvirmos mais, ouvir numa escuta ativa e empática do que falar mais. Então, falar com mais objetividade e ouvir com mais atenção, nós vamos ter então aí uma comunicação eficaz. E se você fizer isso repetidamente, somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, mas sim um hábito, segundo o grande escritor William Durant. Vale a pena você anotar também essa frase, eu vou repetir para você. Somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, mas sim um hábito. E vale dizer também que comunicação não é um dom, é uma habilidade. Ou seja, você pega um hábito, você fica bom em falar. Como que se aprende a falar? Falando. Como que se aprende a andar? Andando é na prática da vida e do dia a dia, sempre querendo acertar, que você vai ficar bom naquilo que você faz. Se você gostou deste assunto e se interessa e quer se aprofundar um pouco mais, eu tenho um treinamento específico e detalhado sobre comunicação assertiva e tenho também uma palestra, se você quer levar essa palestra, este conteúdo para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem, é só você entrar em contato comigo. Eu posso levar essa palestra aí na sua empresa, na sua cidade, você comandante, você líder, né? Você empresário, dono de uma empresa ou você que gerencia uma equipe, fique à sua disposição, aí estamos à sua disposição, é só você entrar no chat e nós nos falaremos aí e a gente vai ver qual a melhor maneira que eu posso atendê-lo e ajudá-lo e ajudá-la, será um prazer. Palestrante Rubens Santos, sucesso para você! Se você quiser, é bom, se você puder, se inscreva no canal Algo Mais Treinamentos e compartilhe o máximo que você puder para que outras pessoas sejam impactadas por essas informações. E pratique-as para que você fique bom. Treinar, treinar até ficar bom e depois que ficar bom, treinar um pouco mais. Lembre-se, nenhum grande resultado acontece da noite para o dia. Sucesso para você, palestrante Rubens Santos. A gente se vê no próximo vídeo.